Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje a gente vai comentar sobre as maiores dificuldades de alugar um imóvel aqui na Itália. Primeiramente, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí. Não esqueça de deixar o like se gostar do vídeo e siga a gente aí nas outras redes sociais. Bora pro vídeo. Então, pessoal, para falar desse assunto, que é uma das maiores dificuldades, né, de todo o estrangeiro, né, principalmente falando em relação à Itália, quando chega é alugar, é encontrar uma casa, né? Encontrar até a pessoa vai encontrar, tem bastante para alugar, porém tem alguns critérios, alguns requisitos que a gente vai comentar que são bem complicados de um imigrante recém-chegado ter. Então, o primeiro requisito que é solicitado por basicamente todos os proprietários ou imobiliárias é que a pessoa tem que apresentar ali, né, um contrato indeterminado de trabalho. E esse contrato indeterminado é uma questão assim que inicialmente a pessoa não consegue, é uma coisa muito assim rara de um imigrante que chega aqui logo ter esse contrato, a não ser que ele tenha vindo especificamente para trabalhar. Para ter uma ideia, esse contrato é como se fosse no Brasil assim os concursados, pessoas que têm a sua estabilidade no emprego garantidas, ou seja, é muito difícil que essa pessoa seja demitida. Então eles pedem que tenha esse contrato como uma forma de garantia. Nossa Senhora do céu. Que a pessoa vai pagar esse aluguel, né? Que a pessoa tem uma fonte de renda confirmada. Então o primeiro requisito é esse contrato de trabalho a tempo indeterminado. Porque esse contrato basicamente é uma forma, né, o próprio nome do contrato já diz, ele é indeterminado, ele não tem tempo para acabar, então teoricamente a pessoa não vai ser mandada embora durante ali o contrato que ela assinar, porque também tem outros tipos de contrato, na Itália tem milhões de tipos, né, mas os mais famosos são esses, indeterminado, que é sem tempo, né, de cadência, vamos dizer assim, né? sem prazo final. Maior estabilidade possível. E tem contratos de 3 meses, de 2 meses, 6 meses, sim, que também fazem diferença, mas não é o essencial, né? O essencial mesmo para alugar é o contrato indeterminado. Um segundo critério, esse não é tão comum, mas acontece, a gente já viu alguns proprietários e imobiliárias pedindo, que seria a pessoa ter uma referência, ou seja, alguém que assine ali garantindo que ela vai pagar esse aluguel e caso alguma coisa aconteça, essa pessoa é responsabilizada, hein? É como se fosse o fiador, né? No Brasil tem ainda alguns tipos de contrato, eles pedem o fiador. Aqui não tem, então essa referência, só que para o imigrante que recém-chegado, né, é um ponto muito difícil de encontrar, até porque a pessoa não vai conhecer ninguém na cidade, mesmo conhecendo superficialmente, a pessoa não vai lá confiar, né? Ser a fiadora dela para um aluguel, um contrato às vezes até de 4 anos, que eles fazem muito aqui, 4 mais 4, geralmente que os contratos de aluguéis são bem longos, então é complicado ter esse fiador, essa referência. E esse ponto também eu acredito que é principalmente para quem é estrangeiro, né? Como eles veem que a pessoa é estrangeira, então eles, né, querem alguém de confiança deles, alguém que eles conheçam na cidade, na comune, que possa garantir, né, a confiabilidade dessa pessoa, vamos dizer assim. Então a gente está nessa procura de uma casa, né? A gente deu a nossa desdeta, então tem mais alguns meses aí para encontrar uma nova residência, e a gente foi a alguns lugares e eles pedem esse fiador, né, essa pessoa responsável ali por garantir que tu vai cumprir com o contrato ali, com as exigências e o prazo que tem que ir. Uma outra questão que não é um requisito, mas é algo que é muito comum aqui na Itália, essa questão da disdeta. É uma coisa que ela pode dificultar muito a vida das pessoas, porque existem disdetas de 3 meses e de 6 meses. Então, assim, você tem que avisar 3 meses antes que vai sair. E tem que ficar esses 3 meses se você quiser receber o calção, né, que foi pago de início. Sim. E normalmente ninguém quer perder esse calção, então faz de tudo para poder cumprir essa disdeta. Mas eu vejo também que é uma coisa que no Brasil não existe e é uma coisa que também dificulta, né, o planejamento das pessoas. Enfim, pelo menos é a minha opinião. Como aqui, principalmente para quem vai fazer a cidadania, né, que está ali, às vezes procura uma residência numa comune só para fazer a cidadania, é meio complicado, né?
porque a maioria, o padrão aqui das desdetas são de 6 meses. Porém, às vezes, como alguns contratos são transitórios, até um ano, geralmente eles fazem contratos transitórios para quem vem fazer cidadania ou vem estudar. Então, é contrato de 12 a 18 meses. Sim. Então, aí, geralmente, eles conseguem colocar ali uma desdeta de 3 meses, porque eles sabem que a pessoa está ali só por um motivo e provavelmente já vai sair, vai buscar outra casa, outro local. Essa desdeta, ela favorece unicamente o proprietário, né? Não tem outra... Sim. Não tem outra... Porque, por exemplo, a gente se você encontra um trabalho, você fez a sua cidadania numa comune, mas encontrou um trabalho em uma outra cidade. Você precisa ir na mesma hora para lá, você né? vai sair. Consequentemente, você vai sair e vai deixar esse calção pro proprietário. Isso. Então... já falando um pouco desse calção, vai de proprietário para proprietário, mas geralmente é entre 2 e 3 meses. A gente vê mais de 2 meses, De 2 a 3 meses você vai dar antes de entrar na casa e você vai retirar esse valor depois que você deu a desdeta ou que o seu contrato acabou. Se você cumprir a desdeta. Se você cumprir a desdeta ou quando o seu contrato, se você fez um contrato de um ano depois de um ano, e o proprietário vai ver se está tudo em dia a casa, se está tudo certinho, se está habitável, e aí sim ele te devolve esse dinheiro. Então tem mais essa questão. Então é o contrato indeterminado, o fiador, né, que é o referência, a pessoa que vai te dar a referência ali. E agora 2 ou 3 calções, dependendo, né, tem pessoas que oferecem 6 calções para garantir a casa. O anual, né? O anual, às vezes dá o aluguel inteiro, né, do ano inteiro para fechar. Eu já vi um caso que no YouTube mesmo, que um casal pagou o ano inteiro para poder entrar no apartamento. Só para vocês terem noção da dificuldade que é, né? E às vezes a pessoa encontra o imóvel ali do jeito que quer, na localização perfeita para ela, tem uma reserva financeira, então não tem contrato de trabalho, a única forma é pagar todo o valor do contrato de um ano. Além de tudo, essa questão de aluguel às vezes pode ser tipo um leilão, né? Sim. Quem dá mais leva, quem pagar mais leva. Já vi um outro caso também que tinha algumas pessoas interessadas no imóvel e aí esse casal falou, eu pago um ano. Sim. Aí ganhou o leilão, conseguiu entrar no apartamento também em um ano, né? Vamos dizer assim que a mensalidade dele do aluguel seja 700 vezes 12. Quem é que tem esse valor 8.400 né? euros, Enfim, tem que estar muito bem preparado financeiramente para mudar de casa, tanto para chegar a alugar a sua primeira casa na Itália, como para mudar, porque é muito dinheiro envolvido mesmo. Já interligando com esse ponto, tem as questões principalmente de intermediação, né? Sim. Principalmente para quem vem fazer a cidadania, você muito provavelmente vai precisar de um intermediário. O intermediário geralmente é um brasileiro, né? A gente, pelo menos para os imigrantes que vêm do Brasil, né? Eles procuram uns intermediários brasileiros, que são as pessoas que fazem a ligação sua, que não tem contrato de trabalho, que muitas das vezes não fala bem o idioma, com a imobiliária. A maioria das vezes a intermediação deles é com a imobiliária, nem é com o proprietário direto, até porque o proprietário vai direto com a imobiliária, o contato dele é com a imobiliária. Então você vai ter esse intermediador que vai cobrar ali uma taxa dele. Pode chegar até 1.000 euros. Né? Varia aí, então tem intermediadores que cobram de 500 a 1.000 euros só para fazer essa intermediação mesmo entre você e a imobiliária, porque daí você não falando muito bem o italiano, você não tendo contrato de trabalho, você tendo que comprovar um aporte financeiro que você tem condição de ficar aquele período ali na residência, eles fazem esse serviço, te cobram essa taxa. Ainda tem a taxa da imobiliária, que vai variar de acordo com o valor do aluguel, mas é em torno aí de 700, 800 euros. Sim. Aí fora os 2, 3 calções. Então... O ponto bom do intermediador é que ele aceita como garantia assim, extratos bancários do Brasil, não precisa do trabalho, não precisa de referência, nada. Se você comprovar que tem ali no banco... Ele é um facilitador, né? Já serve, pelo menos, né? Esse é o ponto positivo que a gente identificou. Mas é aquela coisa, você pode chegar a 3, 4 mil euros para poder entrar no apartamento, dependendo do tamanho, né? Se for um apartamento maior para família, 2 quartos, maior que esse valor ainda, 3 a 5 mil euros você pode largar assim só para entrar no apartamento. Então... E isso é uma dificuldade aqui na Itália, claro, é a principal dificuldade das pessoas que chegam aqui, né?
Até porque também a questão financeira aqui, salarial da Itália, se for comparada com outros países da Europa, não é das melhores. Sim. Tem países que pagam o salário base, né, o mínimo, vamos dizer assim, apesar de que aqui não tem o mínimo, mas o mínimo que uma pessoa ganha aqui em outros países da Europa é muito maior nos outros países, Suíça, Alemanha, Holanda, Inglaterra, apesar de não estar mais na União Europeia, mas se ganha muito mais lá, Dublin, né, Irlanda, enfim. E aqui, aí as pessoas têm que fazer um balanço para ver se compensa, né? Todo esse esforço que você tem que fazer para alugar uma casa comparado ao que você vai ter em troca, né? Então vai muito do que a pessoa pretende, né? Sim. O propósito dela de estar na Itália, se é a qualidade de vida, se é aproveitar turismo. Essa questão da qualidade de vida também é um pouco... A pessoa vem buscando a qualidade de vida, só que ela tem que ter a noção que ela vai ter essa qualidade de vida, vai ter em algum momento, mas assim, depois de pelo menos um ano e meio, 2 anos na Itália, vai existir a qualidade de vida, mas tem um tempo que você precisa passar sem ter a qualidade de vida para depois conseguir obter ela. Então, essas são as dificuldades, principalmente do imigrante, que é para alugar a residência. O próprio italiano tem a dificuldade, só que ele, obviamente, ele é italiano, ele fala o idioma fluente, né? É a madrelíngua, ele conhece as pessoas, muito provavelmente da cidade. Até a gente tem um exemplo para contar isso de ser estrangeiro. A gente encontrou uma casa, foi fazer a visita e aí a gente perguntou algumas questões sobre alugar o imóvel e aí o corretor falou: é o seguinte, se vocês fossem italianos, essas coisas que vocês estão pedindo seriam aceitas, bem fáceis de serem aceitas pelo proprietário, enfim. Mas como vocês são brasileiros, ele até falou, não me leve a mal. Nada contra, né? Mas tem uma diferença. Então, mais um ponto aí, né? Quando é estrangeiro, ele já fica com o pé atrás. A dificuldade é maior. E é isso aí, pessoal. Se você me diz aí, quem está na Itália, se tem dificuldade para alugar, se tem alguma sugestão, né, para quem está buscando alugar. Esse foi o vídeo de hoje. Se não é inscrito, já se inscreve aí. Inclusive, a gente quer agradecer, né? A gente chegou aos 300 inscritos. São poucos, mas pra gente já importa muito, né? O que a gente está passando aqui, a gente quer, né, transmitir isso por meio de vídeos para vocês, seja com dificuldades, seja com dicas, seja alguns perrengues que a gente passa, que faz parte de todo imigrante. E para mostrar a vida real em outro país, em outro continente, como é mesmo, não só os pontos bons, mas também as dificuldades que a gente encontra aqui. Então, obrigado aí a todo mundo que curte, que comenta e que é inscrito no nosso canal já. Esse foi o vídeo de hoje. Ci vediamo presto. Até Tchau. a próxima.